O contexto não poderia ser mais difícil, o contexto não podia ser pior. Ele estava sozinho, realmente sozinho, não havia ninguém que pudesse apoiá-lo, não havia ninguém a quem ele pudesse recorrer. Ele estava num ambiente agreste, o mais agreste que existe no mundo, estava num deserto, numa das regiões mais quentes e agrestes do nosso planeta. Ele estava há 40 dias neste deserto. E o calor, a temperatura, a secura do local atacava os sentidos sem piedade. Ele não comia nada sólido há 40 dias. O seu corpo físico estava no limite daquilo que é reconhecido pela ciência como sustentável. Ele foi atacado pelo maior adversário possível. Não foi um espírito menor ou uma circunstância leve, foi o próprio Satanás, o diabo, especificamente, que o tentou num ataque direto e vil. E, no entretanto, ele resistiu. Venceu a tentação. Com 3 citações de um livro da lei que nós normalmente não apreciamos muito, Deuteronômio. E mostrou desta maneira a verdade a respeito da luta espiritual que nós encontramos depois realçada pelo autor dos Hebreus, quando ele diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Certamente que Paulo tinha a tentação de Jesus, a sua vitória e esta certeza de que Deus também pode nos dar vitória na tentação, quando ele escreveu o que escreveu na carta que mandou para os Coríntios. E os irmãos têm as suas Bíblias, peço que releiam ou que relembrem este texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Nós começamos a meditar sobre este tema na semana passada. Disse aos irmãos que uma única mensagem não chegava, é um tema demasiadamente vasto e por isso nós hoje vamos continuar a pensar sobre isto. Em 1 Coríntios 10, versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Uma das principais lições deste texto é que, como Jesus, nós podemos vencer a tentação. É possível vencer a tentação. E nós queremos pensar em princípios bíblicos sobre como vencê-la. E olhar para 2 episódios bíblicos que nos podem ajudar a entender e a aprender a respeito desta verdade. Estes episódios são semelhantes, ou seja, são 2 momentos da história de 2 personagens bíblicos que têm muito em comum. A história tem bastante semelhança, mas basicamente tem uma grande diferença. Um deles vence e o outro perde diante da tentação. São dois episódios que têm em comum uma das tentações mais complicadas para os homens em particular. Não podia ser outra coisa senão as mulheres. E vamos lembrar então, e os irmãos devem se recordar, destas histórias. A primeira de Davi, a segunda de José. A história de Davi, assim como a de José, são bem conhecidas. Apenas lembrar aos irmãos. Davi era rei, estava em Jerusalém, no seu próprio palácio, construído numa região alta da cidade, um palácio novo. E diz o texto sagrado que ele, numa tarde, depois de levantar-se da sua sesta, foi à varanda e debruçou-se e dali avistou uma vizinha, talvez um pouco distante, se calhar não muito, porque dava para ele ver bem, e esta vizinha estava a banhar-se e ele ficou encantado com a sua beleza. Tentou saber informações dela, era legítimo, ele era rei, os reis
eram polígamos, ele já tinha mais do que uma esposa, mas se esta mulher não era casada, era legítimo que ele pudesse se interessar por ela. Mas a informação veio, ela é casada. E em vez de fechar o assunto e dizer, bem, ok, assunto encerrado, é bonita, mas já tem marido, portanto, assunto encerrado, não. Davi insistiu, ele praticou adultério com esta mulher, ela engravidou, e Davi, para tentar encobrir a situação, tenta trazer o seu marido do campo de batalha, para que ele possa estar com ela, e desta maneira dizer que afinal a gravidez era causada pelo marido. Mas o marido, um guerreiro, estrangeiro, nem sequer israelita, é extremamente fiel. E mesmo embriagado, não aceita ir para casa. Porque os colegas estão no campo. E ele diz, eu não vou para casa descansar em casa com a minha esposa na minha cama, quando os meus companheiros de batalha estão a dormir ao relento, estão a dormir em tendas. Não. Soldado é soldado até ao fim. Tem que cumprir as ordens do rei. Então Davi não tem alternativa, ou ele acha que não tem alternativa, a não ser eliminar este indivíduo, e de forma indireta nós podemos dizer que Davi o mata, para então poder tomar esta mulher para si. Sabemos que ele vai sofrer amargamente por causa deste pecado. Sabemos que felizmente ele se arrependeu, confessou o seu pecado e Deus o perdoou, mas o que está aqui em questão é o facto de que ele foi tentado e caiu. Semelhantemente, José, sendo ainda jovem, estava na casa de Potifar, chefe da guarda do faraó, um homem importante, e ele ali tinha chegado como um mero escravo estrangeiro, mas tinha-se comportado tão bem, tinha trabalhado de forma tão valiosa, tinha-se mostrado tão capaz, que ele foi subindo de graus dentro da hierarquia dos servos de Potifar, até chegar ao ponto de se tornar seu administrador. Ele mandava em tudo na casa. O texto bíblico diz que, tirando a comida que Potifar comia, o resto ele não sabia de nada. Estava descansado porque José mandava em tudo. Só que a esposa de Potifar ficou encantada por José. É curioso, irmãos, que a tradição judaica aqui dá uns toquezinhos assim, refinados sobre a matéria. A tradição judaica diz que José era um homem extremamente belo. Tão bonito, que quando ele passava as mulheres suspiravam. Não sabemos se foi por isso que a mulher de Potifar se interessou ou não, mas seja como for, ela é a esposa do patrão. E por mais que ela o tentasse, o texto sagrado diz de forma muito clara que apesar da tentação regular e persistente, José ficou firme na sua posição. E quando abordado por esta mulher, ele respondeu muito, como é que eu faria uma coisa tão absurda? O Potifar me deu direito de tudo o que está sobre a sua casa, menos a ti, porque tu és mulher dele. Então eu ia errar contra ele, ia pecar contra Deus. Não posso fazer uma coisa destas de forma nenhuma. José resiste à tentação até ao ponto extremo de ter que fugir deixando a sua capa nas mãos desta mulher. E os irmãos sabem o resto da história, ele vai ser acusado por ela num processo injusto e infame, no qual ele vai parar na cadeia. Inicialmente parece que está tudo muito errado, mas nós sabemos que a sua presença naquela prisão era necessária para que ele depois chegasse à posição que Deus queria colocá-lo como governador do Egito. Mas o foco principal aqui é que José foi tentado e venceu a tentação. Olhando para estas duas histórias, irmãos, e para a base do texto do apóstolo Paulo, que diz que o Senhor providencia um meio de nós vencermos a tentação, vejamos alguns aspectos sobre a vitória. Primeiro, mantenha a sua mente ocupada. Mantenha a sua mente ocupada. Uma coisa que sobressai da história de Davi é que ele estava sem ter o que fazer. Sem ter o que fazer. É curioso que aqui a sabedoria popular poderá ter alguma base quando diz que mente vazia é a oficina do diabo. Este homem tinha tido uma vida extremamente agitada. Ele estava sempre com algo importante para fazer. Mas nesta altura, no topo da sua carreira, quando ele chegou ao máximo da sua carreira, ele agora era rei, tinha conquistado uma nova capital, tinha construído um novo palácio e aparentemente não há mais nada para conquistar, não há mais nada para ganhar. Então o que é que ele faz? Ele à tarde vai dormir. Não há mais nada para fazer. Não há nada com que se ocupar. E quando ele se levanta da sua cama, em vez de ter trabalho para fazer, ele vai passear e debruçar-se nas varandas a ver a paisagem. Ele está desocupado. Mente desocupada é a oficina do diabo. Parece evidente que aqui havia um risco muito claro
Porque a mente sem ocupação, ela facilita o trabalho do inimigo. Quando a nossa mente está vazia, quando nós a deixamos sem ocupação, sobretudo quando nós não ocupamos a nossa mente com aquilo que é a orientação e a palavra do Senhor, nós ficamos vulneráveis. O inimigo está sempre pronto a ocupar a nossa mente, se nós não o fizermos. É curioso, irmãos. Deus nos deu muitas liberdades. E uma das liberdades preciosas que Deus nos deu é a liberdade para escolher aonde vamos colocar a nossa mente. Escolher no que é que vamos pensar. Mas raramente nós pensamos nisto. E muitas vezes nós deixamos que seja o inimigo a ocupar a nossa mente. Seja ele a dizer em que é que nós vamos pensar. E então ocupamos a nossa mente com algo que não tem valor. Deixamos a nossa mente sem algo que seja significativo. Ele se alegra, o inimigo, em ocupar a mente da maioria das pessoas que simplesmente deixam que seja ele a escolher o que é que elas vão pensar. Não admira que quando ele ocupa a nossa mente, nós não tínhamos capacidade de vencer a tentação. Se nós queremos vencê-la, nós temos que compreender que nós não podemos dar espaço. Enquanto Davi mantinha a sua mente vazia e nesta altura não tinha nenhuma ocupação, José, pelo contrário, era um homem que vivia ocupado. Tinha trabalho para cumprir, tinha tarefas para fazer e quando abordado pela tentação, a sua resposta foi: eu tenho muito que fazer, eu tenho trabalho a cumprir, não dá para parar para ficar agora dando atenção a estas coisas. Vamos guardar isto, irmãos. Se há um ensino curioso a respeito da palavra de Deus, é a respeito da meditação. Interessante, porque a palavra meditação tornou-se moda hoje em dia no mundo ocidental. E normalmente quando falamos em meditação, estamos a falar da meditação oriental, budista, hindu, seja lá o que é que for. Só que há uma grande diferença entre esta meditação e a bíblica. É que a meditação que vem do Oriente não é de Deus. E ela visa manter a cabeça vazia. É o que é ensinado às pessoas. Esvazie o seu pensamento. Não pense em nada. Não é? Para os homens é mais fácil porque dizem que os homens têm a caixa do nada, não é? As mulheres não, estão sempre a pensar em alguma coisa. Bem, não é verdade, irmãos. Nós também estamos sempre a pensar em alguma coisa. Mas seja como for, a meditação oriental visa esvaziar a mente. Mas não é isso que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia, quando fala em meditação, fala em ocupar a mente com as coisas do Senhor. Ocupar a mente com a palavra do Senhor, porque mente vazia será sempre um risco. Em segundo lugar, irmãos, senso de dever. Os exércitos de Israel estavam neste momento a lutar contra os amonitas, acampados à volta da sua capital. E Davi era o rei e tinha sido escolhido como rei para ser o chefe das tropas de Israel. Israel está em batalha e Davi está a dormir em casa. Onde estava o seu senso de liderança? Onde estava o seu senso de dever? Se os irmãos lerem a história, vão se lembrar que quando finalmente a cidade inimiga estava a ponto de cair, estava tudo feito, a vitória estava ganha, era praticamente só entrar na cidade. O general das tropas israelitas, Joabe, manda uma mensagem urgente a Davi e diz assim: olha, vem ter connosco já, porque está na hora de entrar na cidade. E se tu não estiveres aqui, eles vão colocar a coroa na minha cabeça. Eu é que vou ser o vencedor. Portanto, é preciso que tu venhas depressa para tu poderes usufruir da vitória. O que quer dizer que ele não estava a cumprir a sua função. A sua sorte aqui é que, apesar de muitos defeitos, Joabe era um general totalmente leal a Davi. E ele não aproveitou a oportunidade para dar um golpe contra o seu rei. Mas a verdade é que Davi falhou e cedeu à tentação, porque ele não estava a cumprir o seu dever de liderar as tropas. Se ele estivesse a dirigir os seus exércitos, ele nem sequer teria passado por esta tentação. O exemplo contrário é o de José. Mais uma vez nos marca pelo senso profundo de dever que ele tinha para com o seu trabalho e o seu patrão. Ele o diz de forma concreta, no meio do calor da tentação, àquela mulher. Ele diz: eu tenho responsabilidades, o teu marido me colocou à frente desta casa, eu tenho deveres a cumprir e eu preciso cumprir os deveres que me foram dados. Ele sabia o seu lugar, sabia a sua função, estava ocupado nela. Lembramos aqui, irmãos, que o senso de dever
se reveste de uma força maior em relação à tentação, quando nós sabemos que ela é derrotável. Nós podemos vencer a tentação. Não há tentação invencível. E isso nos ajuda a concentrar neste dever e no senso que o Senhor nos dá, porque certamente nós podemos ter vitória. Ele quer que nós tenhamos vitória. Em terceiro lugar, irmãos, é muito evidente na história dos dois personagens aquilo que nós conhecemos na Bíblia como o temor de Deus. O que mais impressiona na história de José é que este jovem tinha todas as razões para duvidar de Deus. Às vezes, as pessoas têm alguma coisa que não corre bem da vida, algum problema, alguma dificuldade, e a primeira coisa que fazem é começar a duvidar de Deus, é apontar o dedo para Deus. Mas vejam a história de José. José foi odiado pelos seus irmãos, e quando ele vai ter com os irmãos alegre da vida, ordenado pelo pai para saber informações e levar ao seu idoso pai, o que é que os irmãos fazem? Eles pegam nele, arrancam-lhe aquela veste que o identificava como o filho querido do pai e o lançam num poço. E começam a discutir entre si: vamos matá-lo, não vamos matá-lo, vamos matá-lo, não vamos matá-lo. Podem imaginar o terror deste adolescente de 17 anos nesta hora? São os seus irmãos mais velhos, que deveriam protegê-lo, tomar conta dele, guiá-lo na vida. E finalmente eles decidem: não, matá-lo não dá muito trabalho e depois a gente ainda... Não, vamos aproveitar e lucrar alguma coisa com isto. Aquilo não é uma caravana de ismaelitas, vendedores de escravos. A gente ainda faz um dinheirinho com isto. A gente vende ele, olha, é novo, é forte, é bonito. A gente vende, ele vai-se embora, acaba-se o problema e a gente ainda ganha umas moedinhas. E eles o vendem como escravo. E ele é carregado como escravo para uma terra estranha. Ele vai se ver no Egito, uma terra com costumes diferentes, com uma língua que ele não consegue entender. Ele é vendido. Irmãos, se alguém tinha motivo para dizer assim: Deus não liga para mim, Deus não se importa comigo, Deus não gosta de mim, afinal eu não sei se Deus existe, era José. Mas no meio de tudo isto, este jovem continua com um sentido, uma consciência da presença de Deus junto a ele. Ele não somente cria no seu Deus, cria no Deus dos seus pais, mas também cria que esse Deus estava com ele no Egito. Não sei se os irmãos percebem, isto é um pensamento muito avançado para aquele tempo. Porque os povos daquele tempo tinham uma noção muito geográfica dos seus deuses. Os deuses dos povos eram muito limitadinhos. Não passavam para outra rua, ficavam só ali. Cruzou a fronteira, é outro Deus, é outro departamento. Mas este jovem crê que o seu Deus, o Deus dos seus pais, não é só um Deus tribal, não é só um Deus do seu clã ou da sua família, mas é um Deus que tem poder sobre toda a terra. É um Deus que também sabe o que é que está a acontecer no Egito, que também está presente a ele. É um Deus que vai se entristecer com o seu pecado. E com esta noção clara na sua mente, na hora da tentação, sabendo que Deus está com ele, ele diz àquela mulher tentadora: como é que eu ia fazer isto e pecar contra Deus? Não posso. O Senhor está aqui presente comigo. Não posso fazer uma coisa destas. Meus irmãos, se havia uma coisa que Davi sabia, era que Deus estava presente. Davi vai escrever um salmo muito bonito que muitos de nós conhecemos e apreciamos, um salmo inteiro sobre a onipresença de Deus. Lembram-se, irmãos? Davi diz assim no seu salmo: para onde eu me escaparia da tua presença? Se eu subir aos montes, tu estás lá. Se eu descer ao Sheol, tu estás lá. Se eu me esconder debaixo da cama, tu sabes onde eu estou. Davi sabia, mas ele tinha parado de cultivar a noção da presença do Senhor. No meio desta tentação, ele parece que tem uma crise aguda de falta de memória recente. Esquece da presença do seu Deus. E na sua falta de temor, na sua falta de consciência da presença do Senhor, ele cai. Ele cai. Estar consciente da presença de Deus e viver com o desejo de o agradar é meio caminho andado. Eu diria mais, irmãos, é quase o caminho todo andado para nós vencermos a tentação. Se Deus está presente, Ele pode ver a minha tentação e Ele vai me ajudar na vitória. É o que diz o versículo. Não me deixa tentar além das minhas capacidades e providencie uma solução.
Se Deus está presente, Ele vê o que está a acontecer e certamente vai se entristecer com o meu pecado. Quarto, irmãos, consciência da malignidade do mal. Novamente, José nos dá uma lição preciosa e impressiona-nos como este jovem, numa fase tão precoce, tão inicial da história da fé, estamos ainda no livro de Gênesis, há tão pouca informação sobre Deus. Este jovem tem consciência clara do mal e ele diz à mulher de Potifar: como faria este tamanho mal? E pecaria contra Deus. Em vez de olhar a tentação pelo seu lado bonito, em vez de olhar para o prazer e a satisfação momentânea, José percebe a malignidade por trás da beleza. O inimigo vence muitas vezes porque ele nos faz concentrar na tentação. Faz-nos concentrar na beleza daquilo que o inimigo apresenta. Olhe para ela, José. Olha que mulher bonita. Hein? Está aqui disponível. Potifar não vai saber de nada. Tu estás sozinho em casa, mas ninguém vai te informar. Tu até mereces. Tu trabalhas tanto. Afinal de contas, és o administrador da casa. Tu é que tomas conta de tudo. Ele até pode ser o dono destas coisas, mas nem sabe o que é que está a acontecer. Nem tem trabalho para tomar conta destas coisas todas. Mas José não se concentra nisto. Para ele a coisa é muito clara. Esta é uma mulher casada. O seu marido confiou em mim. Se eu estiver com ela, eu quebro esta confiança. Eu quebro este casamento. Eu violo a lei de Deus. Eu me torno impuro diante do Senhor. Eu mancho a minha reputação. Eu peco contra os céus. E tudo isto é horrível. Davi, por outro lado, não tirou os olhos de Batseba. E ela era bonita, diz o texto. E como ele não tirou os olhos dela, que era a tentação, ele não percebeu a malignidade dos atos que ia cometer. E não percebeu até que Natã o confrontou. E então os seus olhos se abriram para perceber o erro. Irmãos, o pecado é mau, o pecado é feio, o pecado é horrível. E se nós quisermos saber qual é a cara verdadeira do pecado, nós só temos que fazer uma coisa: olhar para a cruz. Se quer saber o tamanho da gravidade do seu pecado, então olhe para a cruz. Porque levou ao sofrimento de Jesus, à sua tortura. O segredo é não olhar para a tentação, mas focar no Senhor. Uma história interessante, contada por um criador de animais. Ele tinha um cão e ele resolveu treinar o cão. Então ele treinou o cão da seguinte maneira: ele pegava num biscoito, um biscoito que o cão gostava de comer, era um biscoito de cão, e colocava então o biscoito assim próximo do cão e dizia ao cão: não coma. E o cão ia lá e comia. E ele ia no cão e... Outro dia, ele punha outra vez o biscoito, virava para o cão e dizia: não coma. E o cão ia lá e comia e ele... E no terceiro dia, mesma coisa. Os irmãos já estão a querer que eu bata na minha mão outra vez, mas eu não vou bater porque começou a doer. Ao fim de alguns dias, irmãos, o que foi que aconteceu? Foi extraordinário. Ele colocava o biscoito no chão e dizia ao cão: não coma. Sabe o que aconteceu? O cão não comia. Mas havia um outro pormenor que este criador de bichos entendeu. Ele percebeu um aspecto muito interessante no que estava a acontecer. É que agora, quando ele colocava o biscoito no chão e dizia ao cão: não coma, o cão não comia. Mas havia uma outra coisa: o cão não tirava os olhos dele. O cão não tirava os olhos dele. Ele punha o biscoito e dizia: não coma. E o cão não comia, mas ficava a olhar para o dono. Não olhava para o biscoito. Oh, meus irmãos, que cãozinho inteligente. Que lição que ele nos dá. Não quer comer o biscoito? Então pare de olhar para ele. Olhe para o Senhor. Perceba a malignidade do mal. E que para nós vencermos, nós precisamos focar no Mestre. Por último, irmãos, a lição que nós podemos perceber de forma clara, e mais uma vez aprendemos com José, é esta: fuja da tentação. Fuja da tentação.
Fuja das circunstâncias que facilitam com que a tentação surja. Reconheça qual é a tentação que prejudica a sua vida. Perceba quais são as circunstâncias que criam a possibilidade de você cair. E fuja! Não é covardia fugir nestas circunstâncias. Chegou o momento em que a coisa se tornou tão difícil, tão complicada, tão pressionante, que José teve que fugir. Ele era um homem corajoso. Mas nesta hora não havia outra coisa a fazer. E ele fugiu. Ah, se Davi tivesse saído da varanda. Se Davi tivesse saído da varanda. Tão simples quanto isso. Se ele tivesse parado de olhar. Nós costumamos dizer que a primeira olhada não tem grande problema. Ele chegou na varanda, olhou, ele não sabia o que ia ver, mas a partir do momento que ele viu aquilo, mexeu com ele, isto aqui é complicado, espera aí, deixa ir procurar outro lado, né? Deixa ir para um outro lado da varanda onde eu vejo um galinheiro, que aí não há problema nenhum. Mas não fugiu. E como ele não fugiu, ele continuou a permitir que o aspecto da sua vulnerabilidade crescesse até ao ponto de ele cair. Nós devemos entender o que nos tenta. E nós sabemos. Nós devemos procurar os meios de o evitar. Flertar, não é? Piscar o olho à tentação. É mostrar fraqueza. É tolice. É facilitar o trabalho do inimigo. Por exemplo, o indivíduo é tentado com bebida. E ele sabe que a bebida é um problema para ele. Lembro-me do meu avô, e já contei algumas vezes aos irmãos aqui do meu avô. Lembro do meu avô, ele era italiano, e por vezes nós conversávamos a respeito de vinho. Na minha casa não se bebia vinho, não era hábito da família. E às vezes, já que estávamos em Portugal e havia tanto vinho, e vinho bom, eu lembro-me de perguntar ao meu avô, a certa altura, porque que ele não... Se devia ser tradição da família. Ele diz, não, realmente... O meu pai, portanto o meu bisavô, bebia vinho às refeições, era italiano, era uma coisa relativamente normal, e eu perguntava ao meu avô, e o avô não gosta, não quer que a gente compre, não quer experimentar, não bebe vinho? Ele disse assim, filho, eu não bebo vinho à refeição, eu não quero beber vinho porque eu gosto. Ponto. Eu achei aquilo estranho. Eu demorei algum tempo para conseguir perceber. Era rapaz, ainda não entendia muito bem as coisas, mas depois de uns anos eu consegui perceber o que o meu avô queria dizer. Eu não bebo porque eu gosto. O que significa que provavelmente ele não ia conseguir ficar só num copo. Porque ele gostava. Então ele dizia, eu não bebo porque eu gosto. É uma boa lição, irmãos, fuja da tentação. Se isto é um risco para você, então não ultrapasse. Se o seu problema é beber e você tem 2 ruas para ir para casa, numa delas há 2 bares e na outra não existe nada do género, então vá pela outra. Porquê é que vai se meter exatamente na rua onde vai passar na frente de dois locais onde a tentação vai ser muito maior? Vá pelo outro caminho, mesmo que demore um bocadinho mais para chegar a casa. Nós percebemos as situações em que ficamos vulneráveis, só que muitas vezes nós não ouvimos os alertas do Espírito Santo e não percebemos. O texto que o apóstolo Paulo escreveu deixa muito claro que Deus não nos deixa tentar acima do que nós podemos, antes com a tentação dá também o escape. Mas nós temos que perceber qual é o escape. A palavra no original é exatamente a ideia da saída de emergência. Mas nós temos que olhar onde é que elas estão. Os irmãos já fizeram alguma viagem de avião? Quando nós iniciamos a viagem, sempre, seja qual for a viagem, lá vai a senhora lá para a frente e diz assim, este avião é composto por 6 saídas de emergência. 2 lá na frente, 2 aqui na Ásia, 2 lá atrás. E nós já sabemos de cor aquela conversa. Mas às vezes eu fico pensando assim, é importante saber onde é que estão, onde é que deixa-me ver quando é a mais próxima. Não sei o que é que vai acontecer neste voo, não é? Não sei o que é que... Eu preciso saber onde é que está a saída de emergência. O Senhor vai providenciar uma saída de emergência, mas é preciso que você esteja atento. Porque na hora da necessidade vamos fugir dela. Pode ser que no nosso caso a nossa vulnerabilidade seja algum lugar, alguma atividade. Muito cuidado quando estamos cansados, com fome e frustrados. Porque aí a nossa sensibilidade, a facilidade com que podemos cair é muito maior. Na hora que estamos cansados, irmãos, precisamos repousar. Estamos com fome, precisamos comer. Estamos frustrados, precisamos procurar o Senhor. Quando nós chegamos ao ponto de dizer que não temos tempo para orar, então aí os alertas vermelhos são gerais, porque estamos a facilitar imenso o trabalho do nosso inimigo. Uma coisa é certa,
o inimigo vai tentar. E uma coisa é certa, mesmo que nós vençamos uma vez, ele vai voltar e vai tentar novamente. O texto sagrado nos diz que depois que ele tentou a Jesus, e Jesus venceu a tentação, o texto diz assim: e ele ausentou-se de Jesus até ocasião propícia. Ele não foi embora de uma vez, ele não achou que estava derrotado, ele ficou à espera de uma nova oportunidade e até ao fim ele continuou a tentar o Senhor Jesus. Na cruz ele tentou, Jesus estava pregado na cruz e ele usou pessoas para dizer a Jesus: quer dizer, desce da cruz e nós vamos acreditar. Era uma tentação. Era uma tentação. Eu vou parar com este sofrimento, esta agonia é brutal. Eu vou descer daqui e resolvo isto de uma vez. Vão ficar, Jerusalém está toda aqui. Vão ficar todos pasmados e vão dizer: não, é o Messias. Mas não era o plano de Deus. Não era o caminho do Pai. Não era a maneira como a coisa devia ser feita. E ele resistiu. E ele venceu. Uma das verdades bíblicas mais simples e mais úteis para a nossa vida foi aquela que Tiago escreveu na sua carta, quando ele diz de forma muito geral, mas fácil de aplicar: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Quando a Bíblia nos dá uma ordem de sequência, irmãos, é importante nós percebermos. Primeiro, não é resistir à tentação. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Não vamos resistir se não estivermos sujeitos ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é algo colocado como possibilidade, é uma certeza, é uma garantia. Como é que nós nos sujeitamos ao Senhor? Aumentando na nossa comunhão, na nossa proximidade, pela oração, pela leitura, estudo da palavra, pela meditação, pelo louvor, pela comunhão com os crentes, pela leitura de bons livros evangélicos que podem nos ajudar, pelo exercício da consciência, da presença constante do Senhor. E quando estivermos sujeitos a Ele, nós iremos resistir e vencer a tentação. Não veio sobre vós tentação, senão humana. E fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Não sou meu, sou do Senhor. E vivendo para Ele, eu quero viver uma vida vitoriosa.